Nós vamos introduzir o assunto falando da origem e do propósito da família. Deus, casamento e família, resgatando os fundamentos bíblicos, que é disso que nós precisamos. Essa questão cultural, ela é recorrente desde o início. Não é de agora, agora só piorou, nada mais. Mas a rebeldia no coração do homem caído só traz desordem, e desordem atrai juízo. E nós precisamos, como igreja, não só para nós, para as nossas vidas, para o nosso testemunho, resgatar o fundamento da Bíblia para nós neste assunto sobre casamento e família, mas também influenciar lá fora, aonde Deus nos levar. Isso é grande comissão. Ok? Então vamos lá. Segundo slide. Um diagnóstico cada vez mais perturbador, não é? As pessoas em nossa cultura atual, mas isso vem desde o começo, tá? Não entendem ou não aceitam o que é a definição bíblica de Deus, casamento e família. Tudo começa quando você se levanta contra o próprio Deus. Dali para frente nada presta, porque Ele é a fonte primária de todas as coisas. E essa rebeldia vem desde o início, né? Basta ler Gênesis e você vai ver Adão criticando Eva. E assim, todos os relacionamentos horizontais foram contaminados pela natureza do pecado. Porque por trás do pecado tem o diabo, né? É uma natureza. Mas Adão quebrou o relacionamento vertical e já trouxe desordem no jardim do Éden. E Deus teve que intervir. A ausência de fundamentos bíblicos, isso caracteriza desordem, produz a confusão que interessa ao diabo e sua agenda maligna, destruidora. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele não tem outra inspiração. Eu vim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida, a vida que procede de Deus. A gente nunca deve se esquecer disso. E a tenham em abundância, abundantemente até transbordar. Jorra para fora. Está lá em João 10:10. Deus é o Criador e ordenador de todas as coisas criadas. Quem é que criou as coisas? Foi Ele. Então quem cria estabelece as regras, a ordem que é necessária. Porque Ele é a fonte primária. Fora do seu ordenamento é o caos do pecado, da rebelião. Porque pecado no fundo é rebeldia. Maldição, morte e condenação são as consequências da rebeldia do homem. A rebeldia cultural é que pessoas que se acham muito inteligentes querem reescrever o casamento, querem redefinir o casamento, como se nós, criaturas caídas, pudéssemos fazê-lo. Não podemos. Como redefinir algo que você não criou? Deus é o autor do casamento desde o jardim do Éden, ou seja, desde o princípio. Ponto. Acabou a discussão. Na ativa cultural aqui não passa, ok? Somos cristocêntricos. Ok? Outro slide.
resgatando o fundamento bíblico da família. No livro de Gênesis, lemos que Deus no princípio criou primeiro o homem, macho, para exercer domínio sobre sua criação e, posteriormente, uma mulher, fêmea. Esse é o nosso Deus, como ajudadora idônea do homem. Está aí o texto bíblico de Gênesis, capítulo 2. Então, o escritor inspirado observa, ele acrescenta: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, o homem, o macho, e se unirá à sua mulher, fêmea, em matrimônio, porque o casamento é uma instituição divina. E os dois, só os dois, a sogra não entra aqui, tá? Só os dois. E os dois formam uma nova família natural que vai obedecer ao propósito de Deus, que é a multiplicação. Está tudo lá em Gênesis, que é o começo de tudo. Tornar-se uma só carne, que está falando de casamento, falando de matrimônio. Não se refere apenas ao estabelecimento de uma nova família, porque o ímpio também faz isso. Como um território legal, social, cultural, etc. Mas, sobretudo, a união sexual do marido e da esposa, porque agora a fêmea se torna esposa, porque está casada, e o homem se torna marido, e eles estão em aliança, foi feito na presença de Deus, o Criador de todas as coisas, que leva à procriação da prole e o contrato para cuidar da nova família. Se você não sabe ou não valoriza a própria família biológica, como você vai cuidar da igreja, que é a família de Deus, que são pessoas diferentes, que vêm de todos os lugares, estratos sociais e tudo mais? Tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa, quando você não valoriza seu pai e sua mãe, quando você é um filho rebelde. Aí começam os problemas. Você vem para a igreja, você vem rebelde, porque você não sabe o que é autoridade. E não adianta pôr a culpa na sogra. Ela não tem nada com isso. Porque a Bíblia diz que o macho sai da casa da família, vai arrumar uma casa e vai constituir uma outra família. Não é para morar junto. Ah, tem uma edícula lá no fundo. Não é nada disso. Porque família é família. O pai e a mãe têm uma família. O filho, quando casa, tem outra família. E ele é o macho que lidera aquela família. Não é o sogro, não é o pai. Caramba, se nós não entendemos o propósito de Deus, como nós vamos ser bem-sucedidos? Eu quero ficar um pouco mais tranquilo hoje, porque o assunto é polêmico, a gente não pode exagerar também, não é? Eu vou na maciota aqui, mas eu vou. E o interessante que quando Paulo fala em Timóteo a respeito de obreiros, do que ele fala? Do casamento. Ele podia falar de outras coisas, mas não, ele fala do casamento. Ministério é algo que, se você é casado, Deus chama o casal. Uai, como é que você vai servir a Deus casado se a sua mulher não quer ou não está interessada? A casa está dividida. Você pode ser salvo, pode ser uma ovelha, sem problema, mas eu estou falando de ministério. Ok? Servir a Cristo.
trabalhar pela edificação do corpo de Cristo. O filho pode até seguir outro caminho, não tem problema, porque a fé é pessoal, é uma questão do livre-arbítrio, não é? E se o meu filho, uma hipótese, se desviar ou se perder ou rejeitar o evangelho, isso não impede que eu siga servindo a Deus. Não tem nada que me impeça, porque o meu posicionamento é pessoal. Mas quando você é casado e você está dividido, que é o que a Bíblia fala, aí complica. Porque como é que eu vou dispensar a minha mulher para servir a Cristo? Eu não posso, não dá, não vai funcionar. Então eu trago esse chamamento para os casais. Ou anda junto ou não anda. Como dois andarão juntos, se não concordarem entre si? Vão servir a Cristo como? Se a casa está dividida. E eu trago isso aqui para o exercício da liderança, que é a mesma coisa, não é? Se eu estou dividido com os meus pastores, como é que nós vamos servir a Cristo aqui? Ou você se enquadra, ou você se enquadra. Não tem mais o que fazer. Porque senão é rebeldia. Nós temos que entender o que é aliança. Porque a aliança fala de autoridade de Deus que estabeleceu todas as coisas. E quem sou eu para questionar o que Deus ordenou? Não é? Se eu vivo da graça dele. Próximo. Continuando o assunto, resgatando o fundamento bíblico da família, porque quando a família ela se corrompe pelo caminho, isso fala de rebeldia. Lógico. Vai lá nas origens e começa a fazer o rastreamento geracional, o histórico de vida, e você vai perceber elementos de rebeldia. Não tem novidade nisso, não. Isso, por sua vez, está de acordo com o mandamento original de Deus ao primeiro casal humano, o primeiro, Adão e Eva, de ser fecundos, multiplicar-se, encher a terra, subjugá-la e dominá-la, em nome de Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o propósito que Deus estabelece na sua criação, e aí tem vários versículos que vocês podem consultar. Esses aspectos do casamento, a complementaridade do homem e da mulher e o papel insubstituível das relações homem e mulher na reprodução da raça humana, macho e fêmea, porque foi assim que Deus fez, fazem parte da ordem original da criação. Ele criou assim. E quem sou eu para questionar? E são evidentes a todos os seres humanos da ordem duradoura da natureza criada por Deus. Porque senão não tem legado. Sem família não tem legado. Que legado você vai deixar? Você não tem filho. Quando você morrer e a sua mulher morrer, acaba tudo. Você não tem nada, você não deixou nada. E isso você traz para a questão espiritual, a mesma coisa. Você não tem discípulos, você não exerce a questão da paternidade espiritual. Que legado que você está deixando? Deus, ele olha longe. E nós temos que nos submeter. É incumbência da igreja. Aqui eu estou só dando os apontamentos para a gente andar rápido. Educar tanto a si mesma, o discipulado dentro da igreja, como influenciar a cultura mais ampla em seu entorno, quanto à plena amplitude e profundidade das intenções de Deus para o casamento e a família. Pessoas vão se levantar contra nós, mas não interessa. Ela tem livre-arbítrio, ela pode fazer as escolhas que quiser, mas ela será responsabilizada pelas escolhas.
eu não tenho que mudar de posição só porque o mundo não me aceita ou me rejeita, me critica e até quer me matar. A minha fé está em Deus e na sua palavra, e não na cultura humana, e não numa estratégia de sobrevivência, ok? Meu compromisso é com Deus, por isso que eu nasci de novo. Outro slide. Um problema é identificado ali em Gênesis capítulo 2, né? Ele cria o homem, no 2 ele amplia o assunto. O homem estava só. Gozado. Como é que Deus trabalha? Deus já sabia que Adão estava só e que isso não ia funcionar direito. Mas acontece que o próprio Deus, em Gênesis capítulo 1, diz que eis que tudo que ele tinha feito era muito bom. Era bom mesmo. Só que Deus sabia que tinha um problema. E eu acho que intencionalmente Deus faz as coisas e depois te prova para que você tome consciência das suas próprias necessidades. Aí Deus traz animais para que Adão nomeasse. Adão vai nomeando, macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea. Mas para ele não tinha fêmea. Isso é pedagogia do Deus Todo-Poderoso. Mostrar para o homem que ele precisava de uma ajudadora idônea, porque os outros tinham, ele não. Que escola tremenda, né? Homeschooling, né? Foi assim. Deus é o autor do homeschooling, né? Ele educa assim, na prática, na vida, no dia a dia. Ele sabe de todas as coisas, mas o homem precisa tomar consciência. Porque se o homem não toma consciência, ele não valoriza. O ignorante, ele despreza as coisas santas. Ele acha que é tudo a mesma coisa. E não é. E não é. Ok? Por isso Deus tem que trabalhar com o nosso entendimento. É metanoia, ele tem que mudar o jeito de entender as coisas, de compreender as coisas. Quando ele percebe a sua necessidade, ele clama a Deus. E aí Deus recebe toda a honra e toda a glória. Mas o ignorante é complicado. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Ele sabe disso, mas o Adão não sabia. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tem que estar no mesmo nível, porque senão não tem essa complementaridade que Deus precisa. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, ao Adão, o macho, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Adão tinha um cérebro funcionando 100% antes da queda. De uma inteligência que só no estado eterno nós vamos ver. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, aí está o problema, ele começa a perceber que tem algo que não está funcionando. Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Da onde que Adão ia imaginar que ele precisava de uma fêmea? Da onde que saiu isso? Saiu da pedagogia, do homeschooling, de Deus trabalhando com Adão. Olha os animais, tem um macho, tem a fêmea. Tem um macho, tem a fêmea. Tem um casal, tem o macho e a fêmea. Senão não tem prole, senão não tem reprodução. O Adão falou, é verdade, mas eu não tenho nada. Aí ele percebe a importância daquilo que Deus tem para ele. Que coisa tremenda, né?
Oh, meu Deus. Farei para Adão, o homem, o macho, uma auxiliadora, que lhe seja adequada, idônea, do mesmo nível. Bem, o que não é bom? Simplesmente isto: o homem, quando foi criado, não foi criado apenas para um relacionamento vertical com Deus. Ele também foi criado para um relacionamento horizontal. A gente fica pensando assim, Adão era macho, né? Então ele devia ter um órgão sexual, né? Mas ele não sabia para que servia aquilo. Deus teve que dar uma aulinha para ele, falar assim, Adão, isso aí precisa mais alguma coisa, senão não funciona. Funciona para certas coisas. Vocês estão entendendo? E Deus trabalha assim, na prática, mostrando o entendimento nas coisas. Próximo. Aí, para confirmar essa questão da solidão na vida de Adão, nós pegamos aí um texto de Eclesiastes falando disso, não é isso? Ok. Observei também, Salomão, na sabedoria do Espírito, falando aqui. Observei também outra situação sem sentido debaixo do sol. Presta atenção, porque é inspirado. Havia um homem totalmente solitário. Ele não tinha família e nem filhos. O cara estava perdidão na vida, sozinho. Não tinha referência. Ele não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Mesmo assim, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Para quem trabalho tanto? Para quem? Qual o propósito de trabalhar tanto? De acumular riqueza? Qual o propósito do legado? Para quem? Eu não tenho ninguém. E ele se perguntou, e por que razão me privo de coisas boas? Isso também é inútil. É uma dura tarefa. É melhor serem dois do que um. A solidão não é o objetivo primário de Deus. Lógico que não. Mas Deus pode chamar um homem solteiro para servi-lo. Ele chamou Paulo. Mas esse espírito da solteirice não é para todos. É? Quantos nazireus nós temos no Velho Testamento? Alguns. Então perceba que há um objetivo primário, que é o casamento. É esse o objetivo primário. Se você vai ficar solteiro, pode ser algo especial que Deus tem para a tua vida, mas é um assunto seu com Ele. Mas isso não priva você de relacionamentos, porque a grande comissão, ela é feita em cima de relacionamentos. Então, a gente tem que ter clareza de entendimento com relação a essas coisas. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Rende muito mais. Se caírem, um levantará o outro, se é que os dois andam juntos. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante, não tem referência, ele não tem aonde se apoiar. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, né? Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aí eu perguntei para o Espírito, mas por que 3 dobras? Ele falou assim, pensa bem, pai, mãe e filho. Quando essa família tem unidade, é uma potência. Entendeu? E traz isso para a liderança da igreja, é a mesma coisa. Então, quando você está casado, esse problema da solidão, você quebra, você tem uma auxiliadora que vai cooperar com você, a defesa fica maior, melhor, principalmente se tiverem filhos, e você tem um legado para deixar.
Cada vez que eu olho para minha neta, eu fico apaixonado. Menina, que menina interessante. Essas coisas, essas ligações de alma, são coisas de Deus. De você valorizar uma neta, um filho, uma esposa, um genro, uma nora. Entendeu? Você tem que aprender a valorizar isso. Porque família é coisa de Deus. Ok? E olha que a menininha dá trabalho. Ela exige atenção. Mas a gente faz isso com o maior carinho. E de vez em quando dá aquele sorriso com a boquinha meio torta assim, que eu acho uma graça. Assim, caramba, sorriso diferente, não é? Mas isso é coisa que Deus coloca no nosso coração. Tá bom? A gente tem que valorizar essas coisas. Próximo slide. O casamento é um contrato legal ou é uma aliança? Qual é o ponto de vista que deve prevalecer para nós? Hoje, o casamento e a família são vistos regularmente como convenções sociais. Uma questão de jurisprudência e tudo mais. Que podem ser celebradas e rompidas pelos parceiros conjugais à vontade. Ah, não vou mais com a tua cara. Ah, não estou mais interessado nesse casamento. E vai embora. Às vezes nem se despede, né? O que é pior. Mas tudo bem. A sociedade é assim. Casamentos que estão durando 6 meses, 1 ano. Casamento igual ao do Pérez. Está difícil, Pérez. Quantos anos de casada? 54. Tem gente aqui que não tem essa idade. Vocês estão entendendo o valor das coisas? Tá? Mas a cultura do mundo não é assim. Ainda mais se depender do Supremo, né? Aí que não funciona mesmo. Se um ou ambos os parceiros decidirem que estarão em melhor situação ao romperem o casamento e entrarem numa nova e melhor união conjugal, normalmente o pasto do vizinho é melhor, né? Tem essas coisas na vida, né? Nada os poderá legitimamente impedir de perseguir o seu interesse próprio. Olha as palavras: interesse próprio, autorrealização, autossatisfação. Uma visão carnal egocêntrica. Casamento não funciona assim. Do ponto de vista de Deus, como aliança, não funciona assim. Porque quando a Bíblia fala que os dois serão uma só carne, isso fala de unidade. Unidade não existe sem que haja concessões. A sua mulher é uma pessoa que tem opinião própria, valores e tudo mais, e eu também. Os dois vão ter que se acertar, né? Como dois andarão juntos, se não houver acordo entre eles? Acordo significa, vamos sentar e vamos conversar. A unidade vem daí. Não é questão de machismo. Não, aqui quem manda sou eu, né? Como dizia um amigo meu, né? Mulher e cachorro debaixo da mesa. Quer dizer, assim não dá, né? Tanto é que ele está sozinho na vida. É assim, você não semeia não que você colhe. O custo do divórcio, porque tudo isso tem implicações, o preço que as crianças pagam em função dessa crise, mas até mesmo esse preço, essa situação complicada, vale a pena pagar para salvaguardar os princípios mais caros da nossa cultura endemoniada, individualista e independente. Ele prefere abandonar os filhos, mas ter uma mulher nova. Deus, ele odeia esse tipo de coisa. Caramba, a pessoa tem que ter um pouco de temor no coração. Que adora a liberdade pessoal e que exalta os direitos individuais acima dos compromissos.
Então, do ponto de vista da sociedade, casamento é um negócio. Se o negócio não der certo, cada um faz a mala e segue em frente. Mas do ponto de vista de Deus não é assim não. Você pode até abandonar a sua mulher com seus filhos, arrumar um outro casamento e se dar bem na vida, entre aspas, tá? Deus vai requerer aquela mulher abandonada com seus filhos da sua conta. Tá legal? Porque Deus é justo. Deus não é parcial, não. Tem que levar as consequências que isso tem na vida de outras pessoas. Então veja bem, a nossa sociedade anda por desejos e aquilo que é subjetivo, o que eu quero, o que eu gosto e etc. Vamos em frente, que o nosso tempo está... Outro slide. Ainda continuando o assunto do contrato legal ou aliança, em contraste, a Bíblia deixa claro que, na raiz, o casamento e a família não são convenções humanas baseadas apenas em um consenso temporário e em uma tradição consagrada pelo tempo, uma jurisprudência que foi estabelecida e blá, 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 blá. Em vez disso, as Escrituras ensinam que a família foi plano de Deus e que o casamento é uma instituição divina e não algo meramente humano. Pronto. A implicação dessa verdade é realmente significativa, pois isso significa que os humanos não são livres para renegociar ou redefinir o casamento e a família da maneira que bem entenderem. Moderno, contemporâneo e blá, blá, blá. Mas que são chamados e serão cobrados a preservar e respeitar o que foi divinamente instituído, sob pena de produzir o caos e maldição. Ok? Porque Deus é juiz, Ele julga todas as coisas. Disse, portanto, Jesus falando, e quando Jesus fala, toda a boca se cala. É assim que a gente interpreta aquilo que o mestre fala. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe. Lá atrás em Gênesis, ele está recuperando. E se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Está lá em Gênesis capítulo 2. Assim, não são mais dois. Então não é macho e fêmea, cada um com a sua singularidade. Claro, a singularidade continua, mas Deus não vê o casamento mais assim, como uma soma aritmética, 1 mais 1 é 2. Não, 1 mais 1 é 1. Isso é unidade, isso é aliança. Não são mais dois, mas uma só carne. O casamento é algo indivisível. Entende? Porque senão a gente vai achar que cada um segue com a sua vida, e não é assim. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Questões históricas, culturais, narrativas e blá, 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 blá. Ok? É assim que Deus vê. O nosso Deus é ortodoxo, se vocês não descobriram ainda. Por esta razão, o casamento é muito mais do que um contrato social humano. É uma aliança divinamente instituída, quer você goste ou não. Deus não perguntou a sua opinião. E não consultou nenhum Supremo Tribunal também. Rapidinho para a gente concluir o nosso negócio. O que é casamento? Outro slide. O casamento é uma aliança, um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher. Macho e fêmea, o que passa disso já tem a mão do diabo. Ponto. Não vamos discutir. Tem gente que pensa diferente.
instituído e publicamente celebrado diante de Deus e normalmente consumado pela relação sexual com o propósito de constituir uma família. Ninguém entra no planeta se não for através de uma gravidez, né? O que passa disso tem a mão da transgenia, que é algo maligno. Tá? O plano de Deus para a aliança de casamento envolve pelo menos 5 princípios. Só vou citar e não vou comentar. E os versículos estão aí. Permanência do casamento, santidade do casamento e santidade no casamento. São 2 coisas, tá? A intimidade do casamento é algo restrito ao casal e com regras que Deus estabelece. Seja o vosso leito sem mancha. Tá? Não preciso nem estender o assunto. Mutualidade do casamento, porque envolve compromisso, honra, mantendo os papéis. O macho é macho e a fêmea é fêmea. Mas os dois são uma só carne. Porque agora não adianta ser macho. Não adianta ser fêmea. A fêmea quer manipular o macho quer mandar na fêmea. Isso não funciona. Esse não é o propósito de Deus. Uma só carne fala de acordo, de unidade. Então tem que sentar para conversar. Ok? Porque senão você não tem temor a Deus. E quando você fala de compromisso, que você tem que honrar aquela esposa com quem você casou. Vai jogar fora como se fosse um lixo? Ou vice-versa, né? Tanto faz, homem ou mulher. Não é assim não, Deus não vê a coisa assim não. Ok? A exclusividade do casamento. O sexo é para o casamento. O que passa disso já tem a mão do diabo. Né? Aí alguém vai falar, dura esta é a palavra, né? Mas para onde iremos nós, né? Só Ele tem palavras de vida eterna, então é melhor se submeter. Ok? A minha intimidade, por isso que eu quero chamar a atenção para essa questão de namoro. Namoro não tem na Bíblia não, gente. Na Bíblia tem noivado, mas noivado já é um contrato de casamento. A minha virgindade, a minha intimidade é para o meu marido. Eu ainda não estou casado, estou perseverando e trabalhando a construção do nosso casamento, mas a minha intimidade é para ele. É assim que Deus vê. Ah, está difícil, né? Mas é difícil mesmo. Mas difícil para a carne, porque quem está no Espírito entende as coisas de Deus. Próximo slide, rapidinho. A restauração de todas as coisas em Cristo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Em Cristo, Deus estabeleceu todo o seu plano. Tá? De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Toda essa desordem que o pecado trouxe em Cristo será resolvida. Já foi resolvida do ponto de vista espiritual, mas será resolvida escatologicamente. Porque Cristo vem julgar as nações e Ele administrará as nações com vara de ferro. Esse é o leão da tribo de Judá. Tá? Porque a gente está acostumado com o cordeiro, né? De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, do estado eterno, quando Deus será tudo em todos. Pronto, acabou. Problema de rebeldia, problema de pecado, maldição, choro, tristeza, blá, 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 blá. Acabou! Pronto, Deus é tudo em todos. Assim, o casamento e a família não é um fim em si mesmo, mas parte da restauração de Deus no fim dos tempos, de todas as coisas, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi por Ele, né? Dele, por Ele e para Ele. Aquilo que não é para Ele, lança no lago de fogo.
E quanta paciência e longanimidade Deus está tendo conosco. Não é? Levando em conta os tempos da nossa ignorância. Esse padrão de liderança e submissão é colocado dentro do contexto mais amplo da liderança de Cristo sobre todos os outros poderes. Mulher que não obedece ou não honra o marido, esse não é o Espírito de Cristo. Homem que explora a mulher, esse não é o Espírito de Cristo. E a Bíblia diz que todos os poderes, no céu e na terra, estarão debaixo dos pés do Senhor. E aí ele diz que os pés do Senhor somos nós, né? A igreja. E como é que pode ter igreja liberal, moderninha, contextualizada? Não faz sentido. Parece que a igreja tem uma agenda diferente do noivo, né? Que coisa esquisita. Não, de maneira nenhuma. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que Deus está fora disso, porque não tem sentido. Quem enviou Jesus foi o próprio Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, todos os poderes derrotados, ele mesmo se sujeitará ao Pai. O nosso Cristo. Quer dizer que se ele vai sujeitar ao Pai, nós estamos juntos, né? Porque nós somos o corpo, né? Para que Deus seja tudo em todos. O fim da rebeldia do homem, querendo ser independente, porque é esse espírito que nos leva para a desobediência. E para encerrar, o último slide. Aí nós colocamos umas imagens. Aliança a um amor incondicional. O que quer dizer incondicional? Que não muda, né? Faça sol, faça chuva, na riqueza, na pobreza, não interessa. Até que a morte nos separe, é o que diz a Bíblia. Casamento abençoado, tem que ter Deus dentro dele. Não tem como ser diferente. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ou seja, que o povo obedece. Vivendo no poder da novidade de vida que temos em Cristo. Na minha força natural, carnal, eu não consigo agradar a Deus. Eu orava ali, e o Espírito ele traz imagens, né, no teu entendimento. E eu falava, Senhor, sem ti eu não posso viver. Porque a vida procede dele. E eu também falava, Senhor, tu és o fogo inextinguível do Espírito em mim, que não se apaga. E aí o Espírito vem e ele vai te levando para o altar, para se prostrar diante do Senhor. E eu dizia num clamor do meu coração, Senhor, me ajuda, me ensina, para que eu não torne a tua graça em vão. Tratando de coisas santas com um espírito profano, carnal, mundano. Ok? Vamos colocar de pé. Esse é só a degustação do assunto, depois vai entrar em áreas mais específicas e eu creio que vai ser uma bênção para a nossa igreja. A gente tem dado muita atenção, muita importância a esses assuntos que são emblemáticos para nós, para a nossa vida
aqui na terra, nessa dispensação. Eu espero, francamente, que o Espírito Santo tenha mexido com você. Porque a palavra de Deus tem essa função, mexer com as nossas estruturas. Isso é metanoia. Eu não consigo obedecer a Deus, eu não consigo servir a Deus com o velho entendimento. É preciso quebrar isso. E essa metanoia, ela não vem sem arrependimento, está tudo junto. E ela está relacionada com a fé salvadora, porque essas coisas andam juntas. Só que a tristeza, segundo Deus, mexe dentro de mim, no sentido de eu me prostrar diante do Senhor. Mas eu também preciso de renovação, de entendimento, para obedecer a Deus com entendimento. Então todas essas coisas estão juntas. E você, nós precisamos disso, desse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Amém?